E se eu te disser que o maior vilão de Gotham era, na verdade, o seu maior libertador, e que o terror que ele impôs não era pura maldade, mas a resposta brutal e necessária a décadas de opressão? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, e Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, não é apenas um filme de super-herói, é uma alegoria poderosa da Revolução Francesa, um espelho distorcido desse clássico aqui, ó, Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. E sim, o próprio Christopher Nolan, diretor do filme, confirmou que o seu irmão, o Jonathan Nolan, se inspirou profundamente na obra do Dickens para construir a narrativa desse terceiro filme. Mas o que isso realmente significa para a nossa percepção de heróis e vilões? Hoje nós vamos desvendar as camadas ocultas desse filme, argumentando que Bane representa o espírito jacobino da Revolução Francesa, enquanto o Batman, o Cavaleiro das Trevas, encarna a elite girondina. Vamos ver também como Hollywood, através do Nolan, condena as revoluções populares e eleva os status quo, transformando o radicalismo em vilania. Prepare-se para ter a sua visão sobre o filme e sobre as narrativas de poder na cultura pop completamente transformada. E aproveitando, eu vou pedir para vocês para curtir esse vídeo, de compartilharem com os amigos e, é claro, de dar um hype se você está pelo celular e de se inscrever no canal. Esses são movimentos que ajudam a manter o Papo no Ar aqui no YouTube com esses vídeos. Dado o recado, para a gente entender a Gotham desse terceiro filme, a gente precisa primeiro voltar à França do século XVIII e analisar ali a obra Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, que é um romance histórico que retrata a brutalidade e a esperança da Revolução Francesa. Dickens nos mostra uma sociedade à beira do colapso, aonde a opressão aristocrática gera o fervor revolucionário que, embora busque liberdade, rapidamente degenera em terror e violência indiscriminada. Temas como sacrifício, redenção, dualidade e o caos social são centrais à obra do Dickens. Mas não é só o Dickens que nos guia. O historiador marxista Alberto Sulbo, em sua análise da Revolução Francesa, tá aqui o livro que eu me inspiro para fazer esse vídeo, nos oferece uma lente crucial para entender as facções políticas da época, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos representavam a alta burguesia, defensores da propriedade privada e de uma revolução moderada. Eles temiam o caos social e a radicalização das massas, buscando uma ordem que representasse os seus privilégios. Já os jacobinos, ou também conhecido como montanheses, com o apoio dos sans-culottes, né? E aí a gente tem que pensar que a gente tem uma pequena burguesia e as massas populares, que no caso aqui são os sans-culottes e o resto do povo, defendiam uma revolução radical e centralizada. Eles estavam dispostos a usar a violência e o terror para defender a república e esmagar a contra-revolução, garantindo a igualdade social. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Os livros de história gostam de chamar esse momento mais violento da Revolução de Era do Terror, uma nomenclatura que eu vejo totalmente errada, visto que a violência jacobina ela é uma resposta. Aconteceram vários fatos até que de fato viesse a ocorrer a então chamada, né, Era do Terror. Eu gosto de chamar aqui todo esse movimento que acontece de resposta jacobina. Por quê? O que é o que acontece que eu falei para vocês? Os girondinos estão toda hora tentando minguar a revolução, tentando defender o rei e sua família de qualquer forma, estão se aliando a monarquias da Europa para acabar com a revolução. E aí, os jacobinos nada mais do que fazem do que apresentar uma resposta. E aí, eu prefiro muito mais chamar de resposta jacobina do que Era do Terror. Isso combina muito com o que eu estou falando aqui no vídeo. E aí, agora vamos chegar ao ponto. Quem é o Bane em Batman Cavaleiro das Trevas, né? O Bane, ele é, com a sua máscara imponente e a sua força brutal, a personificação do que era os jacobinos. Ele surge das profundezas de uma prisão, né, que é o símbolo do inferno na terra, né? Ele é a ascensão das classes mais marginalizadas e oprimidas. A sua retórica não é de um criminoso comum,
mas de um libertador. Ele promete devolver Gotham ao seu povo, que foi explorado e subjugado por uma elite corrupta e indiferente, pessoal. E aí a gente tem que pensar o que aqui? O Bane, ele expõe a mentira nobre do Harvey Dent, uma farsa que serviu para manter uma falsa paz e justificar a prisão de milhares de pessoas sobre a lei Dent. Muitas delas, presumivelmente, pequenos criminosos ou desfavorecidos. O Blake, ele fala ali com o Gordon, pô, a galera não teve condicional, prenderam mulher e homem junto. Ao libertar os prisioneiros de Blackgate e ao instituir tribunais populares liderados ali pelo Espantalho, uma clara alusão que a gente tem à Revolução Francesa e os julgamentos sumários, né? A gente tem o que ali? O Bane fazendo o quê? Redistribuindo a riqueza e o controle das cidades. O Bane, ele não está apenas buscando a vingança, ele está implementando uma forma radical de justiça popular, desmantelando as estruturas de poder existentes e invertendo a ordem social. As suas ações, embora brutais e caóticas, são consistentes com a ideia de uma revolução que, para se consolidar, precisa purgar os elementos da velha ordem e enfrentar a resistência daqueles que se beneficiaram dela. A violência do Bane é vista como o quê? Como terrorismo pelo establishment, né? E pode ser interpretada como o quê? O que eu falei para vocês lá no iniciozinho. A resposta jacobina, no caso aqui uma resposta jacobina de Gotham. Uma reação extrema a décadas de opressão e desigualdade social, sob uma ótica revolucionária. O Bane é o agente da mudança radical necessário, disposto a sujar suas mãos para derrubar um sistema intrinsecamente corrupto. E aí o que a gente vai ter aqui, vale destacar, né? Que o Bane, ele sempre golpeia ali, seja o Dr. Powell, seja o Glenn Powell ali fazendo sua figuração na Bolsa de Valores e um capanga ali mesmo dele, o que? Ele golpeia as pessoas na cabeça. O que a gente pode pegar aqui como uma alusão que a guilhotina da Revolução Francesa. Uma outra coisa que a gente também tem aqui, uma ilusão descarada à Revolução Francesa, é a queda do Blackgate, que eu falei para vocês dessa prisão, fazendo aí uma alusão que a queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. Eu nunca lembro se é julho ou junho, mas é 14 de um desses 2 meses de 1789. Uma outra coisa que é também importante falar, né, que a Bastilha, assim como essa prisão de Blackgate, é o que? Um símbolo de opressão. Uma outra referência que a gente tem aqui ao livro, né, do Charles Dickens e a Revolução Francesa é o seguinte: vê aqui o 23º capítulo, O Fogo Sobe, que é o lema ali, né, da Liga das Sombras, The Rises Fire. E a gente também tem aqui o rastro de uma tempestade, que provavelmente tenha sido usado como referência ao que a mulher gato ali, assim, na Kyle fala pro Bruce naquele jantar ali que a Miranda tá oferecendo, né? Que uma tempestade está para chegar. Então a gente percebe aí que o Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele bebe tanto no Charles Dickens, e o Charles Dickens, por fazer aqui um romance histórico que tem a Revolução Francesa como base, acaba, querendo ou não, pegando essas bases aí da Revolução Francesa para compor a história desse terceiro filme. Beleza? Dito tudo isso do Bane, agora vamos falar de quem? Do Batman e do Bruce Wayne, o girondino defensor dos status quo. Em contraste, o Bruce Wayne e sua persona de Batman representam o quê? A facção girondina. O Bruce é o bilionário e defensor de uma ordem que, embora falha, ele se recusa a ver desmantelada. A sua luta como Batman, embora heróica em muitos aspectos, visa restaurar e proteger a ordem existente e não derrubá-la. Ele combate o crime, mas nunca questiona fundamentalmente as estruturas econômicas e sociais que geram esse crime. E aí eu tô pensando ali dentro do filme. Eu já vou adiantar aqui pra vocês, eu não sou aquele retardado que fica, ai, o Batman bate em criminoso. Eu tô pegando o contexto aqui do filme do Nolan. Uma coisa que é importante a gente também pensar aqui, né, sobre o
o Bruce Wayne e tudo mais, né, que ele se recusa ali a perceber os problemas que Gotham tem, né, que ele se recusa ele só luta contra a manutenção daquele sistema, aí é a gente pensar no próprio final do filme. Quando ele passa o manto pro Blake ali, o personagem do Gordon Levitt, o que acontece ali? Ele manteve a cidade do jeito que é. Se a cidade precisa de um Batman, é porque a cidade voltou ao quê? Aos status anteriores. Então, quando ele luta contra o Bane, ele não está trazendo um rompimento daquela classe. Porque, vamos ser sinceros, ele era o Batman e o Bruce Wayne. Tinha um dinheiro, tentava ajudar ali Gotham. Mas quando ele vai embora de Gotham com a Selina Kyle e deixa o Blake como um possível Batman, essa é a leitura que a gente faz quando ele deixa a Batcaverna para ele e deixa o dinheiro dele para montar um orfanato ali, a cidade vai voltar o quê? Aqueles ricos, aquela aristocracia de Gotham vai continuar sugando a cidade. Que é exatamente o que os girondinos fizeram pós-Revolução Francesa. Entende isso? É essas nuances que a gente tem. Por mais que Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, seja um filme dos três o mais fraco, ele traz ali todo um bom estudo de caso, uma análise sobre a Revolução Francesa e sobre isso também, sobre essa manutenção de você não ter uma mudança, né? E aí a gente volta para essa mentira nobre sobre o Harvey Dent, que o Batman e o Comissário Gordon, né, perpetuam. Ela é uma epitome da postura girondina, sacrificar a verdade e a justiça genuína em nome de uma estabilidade da ordem, mesmo que essa ordem seja o quê? Construída sobre uma base frágil e hipócrita. O Batman, ele é um reformista, ele não é um revolucionário, ele quer consertar o sistema, não destruí-lo. Com a sua vasta riqueza e tecnologia, ele protege os interesses de uma elite. Como é que ele faz isso? Quando o Daggett, né, que é o personagem lá que ajuda o Bane financeiramente, assume ali as ações da Wayne. Ele tá deixando a parada correr, tá entendendo? Então ele protege os interesses dessa elite, mesmo que inconscientemente, né? Ele garante que o poder permaneça nas mãos de poucos. Ele é o herói que a elite de Gotham precisa para se manter protegida da fúria da população. O guardião dos status quo que o Bane, o Jacobino, veio para demolir. Então quando a gente vê aqueles ricos de Gotham ali, o Bruce vai embora e deixa o Blake dessa forma, como eu falei pra ele, o que o Batman fez? Ele manteve o problema ali. Eu acho o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, como eu disse já pra vocês aqui ainda agora, um ótimo filme pra gente questionar essas questões, saca? Ah, Rafael, mas o Bane, ele é um vilão. O Bane, ele quer explodir Gotham. E aí a gente tem que ver o papel de Hollywood nisso. Hollywood faz o quê? Ela condena o radicalismo. Mas tem aí sempre uma exceção e eu vou falar pra vocês, tá? A forma como o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge, retrata o Bane e sua revolução, não é um caso isolado, ela reflete uma tendência comum em Hollywood de demonizar movimentos revolucionários populares. A narrativa cinematográfica frequentemente associa o quê? A revolução a um caos indiscriminado, a anarquia e a destruição, enquanto eleva figuras que defendem essa ordem existente, mesmo que essa ordem seja opressiva. Os símbolos revolucionários, como a libertação dos oprimidos e a busca por justiça social, são distorcidos e apresentados como pretextos para uma violência e a tirania, que é o que eles fazem com o Bane, saca? E aí, tirando aqui o Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, e buscar um outro exemplo para mostrar para vocês que não é loucura da minha cabeça, que aqui não é o papo noiado, com quem que acontece isso? E eu ainda vou falar da exceção. Um exemplo perfeito é um personagem do Rogue One e do Andor, que é quem? O Saw Gerrera, que é demonizado. No universo Star Wars, né, o Saw, ele é um líder rebelde que luta contra o opressivo Império Galáctico. E conscientemente é retratado como um extremista, cujas táticas brutais o separam da aliança rebelde mais civilizada.
O Império o rotula de quê? De traidor, insurgente e perigoso. Mas o mais revelador é que a própria Aliança Rebelde o condena por violar os seus padrões e usar métodos cruéis. Essa condenação vinda até mesmo dos mocinhos espelha como Hollywood ela se apressa em distanciar heroísmo de qualquer forma de radicalismo. O Saul Guerreiro, apesar de lutar pelo mesmo objetivo final, que é a queda do Império, é marginalizado e retratado como um perigo para a própria causa que defende por causa dos métodos dele, que embora sejam eficazes contra o inimigo brutal, são considerados inaceitáveis pela narrativa dominante. Essas informações aí você vê no próprio Rogue One, mas você também tem aqui no Arquivo Rebelde, e aí durante a edição eu botei as imagens para ilustrar isso. Qual é a exceção, e por acaso ela também vem de Star Wars? É o Luthen, da série Andor. O Luthen, ele é o extremo do radicalismo, que por incrível que pareça, é um ponto que Hollywood aceita esse radicalismo. Saca? Por mais que seja uma série que não caiu no gosto popular, não tá no mainstream, mas tudo isso que eu tô criticando que fazem com o Bane ou com o Saul Guerreiro, por incrível que pareça, passou ali, conscientemente ou não, pela Disney, e a gente tem o personagem do Luthen, e querendo ou não, do próprio Andor e da Cleia, que faz ali o trio mais radical da Aliança Rebelde. Muitas das coisas que se conquistaram na Aliança Rebelde foram graças ao Luthen. E o Luthen fala, eu sou condenado a utilizar as armas do meu inimigo para poder vencê-lo. Cara, você tem um radicalismo levado muito acima. Mas é aquilo. O Luthen é um personagem que... Vou dar spoiler, tá? Ele morre. É óbvio que isso ia acontecer. E você tem a passividade ali de quem? Da Aliança Rebelde. Lembrando que Andor se passa antes de Rogue One, a gente ainda assim tem o quê? Uma crítica, mesmo que não seja de forma cronológica no universo Star Wars, né? Porque aqui o Rogue One aconteceu antes, a gente tem ainda assim uma crítica ao Saul Guerreiro. E aí, assim como o Bane, o Saul Guerreiro é um personagem que em um contexto revolucionário poderia ser visto como um herói necessário, alguém disposto a sujar as mãos, como o Luthen faz em Andor, né, para alcançar a libertação. No entanto, a narrativa hollywoodiana os transforma o quê? Em não heróis, nem anti-heróis eles são extremistas, cujas ações, por mais justificadas que sejam pela brutalidade do inimigo, são apresentadas como um caminho perigoso e a ser evitado. Isso reforça a mensagem ideológica que a mudança radical ela é perigosa e que a justiça deve ser buscada como? Através de meios que não perturbem excessivamente a ordem estabelecida. Mesmo que essa ordem seja o quê? De um império opressor ou de uma Gotham corrupta. E aí o que a gente pode tirar disso tudo, pessoal? A gente pode tirar o seguinte: ao inverter os papéis históricos e ideológicos, Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, oferece uma poderosa e ideologicamente carregada leitura da Revolução. Se na perspectiva do Sobol, né, nunca sei se eu estou falando o nome do Alberto Sobol, os jacobinos foram o espírito da Revolução que ousou a desafiar e transformar radicalmente a sociedade, o filme os reconfigura como inimigos a serem o quê? Derrotado. O radicalismo revolucionário do Bane é pintado como perigoso e destrutivo, enquanto o heroísmo é entregue ao Bruce Wayne, um personagem que em um contexto revolucionário real estaria defendendo os interesses da elite contra a fúria popular. E que fique claro aqui, eu não tô defendendo, mais uma vez reforçando, aquela besteira de que o Batman só bate em bandido, e esse é um argumento que eu sempre achei sem fundamento de leitura nenhum. A análise aqui é sobre como Hollywood, né, pelos status quo, repudia a violência revolucionária. Essa inversão de valores não é acidental, ela reflete uma narrativa dominante que busca deslegitimar as revoluções populares e as lutas por uma transformação social radical.
Ao fazer do Bane um vilão e do Batman um herói, Hollywood apenas entretém, mas também transmite uma mensagem ideológica. A mudança radical é perigosa e a ordem, mesmo que imperfeita e injusta, é sempre preferível ao caos revolucionário. O filme, assim, se torna-se um espelho das ansiedades contemporâneas sobre a instabilidade social. É um reforço da narrativa de que a salvação virá de cima e não das massas revoltadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tá um pouquinho longo, mas é uma leitura a mais de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Você viu esse vídeo? Compartilha com um professor de história, compartilha com outras pessoas, para a gente ver como é que se faz uma análise cinematográfica, né, com uma crítica social. Cara, eu adoro Batman Cavaleiro das Trevas, não pelos motivos que ele mereceria, de ser um excelente filme, um bom fechamento dessa trilogia, mas eu gosto dele por causa toda essa reflexão que ele traz. Reflexão essa que eu já venho falando desde que o filme estreou e venho amadurecendo esse pensamento. Então é aquilo, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa seu hype pelo celular, compartilha com os amigos, não se esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui o que você pensa dessa análise. O Bane é um verdadeiro herói de Gotham? Deixa as tuas opiniões aqui. Valeu? Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e quem sabe sai mais ou menos desse aí do Tron. Tchau, tchau.